Cumprimento a classe dos primários com a doce paz do Senhor Jesus nesta manhã de domingo. Hoje nós estamos muito contentes porque nós chegamos na nossa última lição do trimestre. Foi uma bênção esse trimestre. Contamos muitos milagres que Jesus fez. Então nós tivemos o prazer de conhecer através da palavra do Senhor todas as maravilhas que Jesus fez, né? Enquanto ele esteve conosco aqui na terra, mas ele ainda é o mesmo, continua operando milagres ainda hoje nos nossos dias, e isso que é maravilhoso, nos dá uma sensação de alegria, né, de esperança, e estimula e aumenta a nossa fé. Hoje nós vamos conhecer mais um desses milagres que Jesus fez, porque vocês lembram, né, que nós tivemos muitas histórias maravilhosas nesse trimestre, né? A gente teve na semana passada que a prof. Juliana ministrou aula sobre Jesus auxiliou, ajudou um homem a voltar a ouvir, né? Foi uma bênção aquela lição. Nós vimos Jesus curar pessoas, nós vimos Jesus ressuscitar pessoas nessas histórias. Nós vimos coisas muito lindas da parte de Deus através de Jesus Cristo nessas lições que nós tivemos desse trimestre. E hoje não vai ser diferente, nós vamos ter também mais uma história muito linda que foi, que aconteceu, né, nos tempos de Jesus, e é uma história que conta sobre a ressurreição de uma menina, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. A nossa lição hoje, ela está como a nossa leitura tema, está no livro de Lucas, do capítulo 8, versículo 40 e 42, e os versículos 49 ao 56. Conta toda essa história, então, né? E a gente vai começar a lição. Antes de nós iniciarmos a lição, a prof vai mostrar para vocês hoje o nosso versículo tema, né? A nossa memória em ação. Ela tem como tema um versículo que está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 27, que ele diz que "E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos". E vem ao encontro, né, desse nosso tema da lição de hoje, que fala sobre o poder de Jesus de ressuscitar uma pessoa, né? E, na verdade, a gente tem como aprendizado, depois de tantos milagres e de conhecer essas histórias todas que Jesus, né, todas essas coisas maravilhosas que ele operou para muitas pessoas que tinham fé, a gente consegue identificar que Jesus venceu a morte, porque ele foi um dos que ressuscitou, e ele nos garantiu a vida eterna ao lado de Deus. Então, essa lição, ela também traz para nós esse objetivo, né, de nós conhecermos que Jesus venceu a morte, porque ele ressuscitou, ele está vivo e ele nos garantiu, através da sua crucificação e ressurreição, que nós pudéssemos ter direito à vida eterna ao lado do Pai. Então, vamos começar hoje pela nossa lição. Eu vou contar para vocês essa história, né, que é uma história muito bonita, que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo, conforme a gente já viu, né, que a prof já falou agora no início. Mas antes de nós começarmos a história, eu convido vocês para a gente orar, para nós fecharmos os nossos olhinhos e nos conectarmos com Deus, para que Ele possa falar conosco através desta história que nós vamos contar agora. Vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã maravilhosa, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, conhecendo da Tua Palavra, conhecendo todas essas maravilhas que o Senhor operou, Senhor Jesus. Obrigada por nos dar esta oportunidade, Pai, que nós possamos ouvir estas histórias e que nosso coração possa se alegrar, possa se encher de fé, que nós possamos ter cada dia mais, Senhor, a certeza da Tua volta, a certeza da nossa salvação e a certeza, Senhor, de que nós teremos a eternidade ao lado do nosso maravilhoso Deus. Obrigada, Senhor Jesus, fica conosco, abençoa nossas famílias, abençoa nossos lares, abençoa, Senhor, que nós tenhamos sabedoria, entendimento, que o Senhor possa, Pai, derramar do Teu Espírito sobre nós.
Em nome de Jesus, nós te pedimos, mas também te agradecemos infinitamente pelo teu amor. Amém. Então, vou contar para vocês, nessa manhã, essa história. E agora eu vou colocar aqui uns personagens para a gente ir vendo como é que foi a história, tá? Aqui hoje nós vamos ter, então, a filha de Jairo. Ela estava doente, enferma, em uma cama. Nós temos... a história se baseia, então, nessa menina que ficou muito enferma, estava muito doente. E ela, pelo que estava acontecendo na vida dela, as pessoas já imaginavam, os próprios pais, que algo terrível iria acontecer, né? Que ela poderia vir a morrer. Então, neste dia em que a menina estava enferma, Jesus estava voltando das cidades vizinhas onde ele havia ido fazer algumas visitas e milagres e pregações do Evangelho. E ele estava voltando pelo caminho, chegando na cidade, e encontrou um homem chamado Jairo. Jairo veio ao encontro de Jesus nesse caminho, porque ele queria pedir a ajuda de Jesus Cristo. Nesse momento em que ele encontrou Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e pediu que Jesus o ajudasse, que ele precisava da ajuda de Jesus para curar a filha dele, que estava enferma. E Jesus se dispôs a ajudá-lo. Jairo era um dos chefes da sinagoga naquele tempo. Jairo era um homem de muitas posses. Jairo tinha dinheiro, Jairo tinha muito gado, Jairo tinha uma boa casa, ele tinha um bom emprego. Jairo era um homem que tinha poder, né, diante da sociedade, que conhecia as leis de Deus. Mas Jairo, ele tinha tudo isso, mas ele não conseguia o que ele mais precisava naquele momento sozinho, que era curar a enfermidade da sua filha. Então não importa o quanto nós tenhamos de bens, não importa o quanto nós tenhamos de posses, não importa se a gente tem dinheiro, se a gente tem joias, se a gente tem uma boa casa, um bom emprego, isso são coisas que nós necessitamos para passar por este mundo, para viver confortavelmente bem, e graças a Deus o Senhor provém, Ele nos ajuda, Ele auxilia o seu povo a ter, né, mediante o nosso trabalho, porque nós precisamos trabalhar para conquistar aquilo que Deus tem para nos dar, as nossas vitórias. Mas Jairo tinha tudo isso, né? Jairo era uma pessoa de posses, de condição, mas ele precisava de algo muito maior. Ele tinha fé também, muita fé. E por isso Jesus se dispôs a ajudá-lo, porque viu em Jairo uma grande fé. E Jairo pediu a ajuda de Jesus, sabendo que Jesus podia o ajudar, mesmo que ele não tivesse ainda visto os milagres operados, né, por Jesus presencialmente. Ele tinha fé, ele acreditava no poder que Jesus tinha através de Deus. E neste momento nós sabemos que o que nós mais precisamos é ter fé. O que nós mais precisamos é pedir ajuda do Senhor, é pedir a Jesus que Ele venha ao nosso encontro, que Ele venha nos ajudar, nos auxiliar. E foi o que Jairo fez. Mesmo sabendo que ele tinha muitas condições, né, e que ele podia comprar tudo que ele precisava, ele não podia comprar a saúde da filha, a ajuda, né, a cura. Só quem podia fazer era Jesus, com o seu poder. Então Jesus disse para Jairo: vamos, eu vou até a sua casa. Pelo caminho, eles estavam indo juntos, né, pelo caminho até a casa de Jairo, e nesse momento um dos criados veio correndo ao encontro deles e disse que não adiantava mais, que não adiantava Jesus ser importunado, porque a menina já havia falecido. Jairo se desesperou. Vocês podem imaginar que um pai se desespera, ele chorou, ele se desesperou porque aquela notícia o abalou profundamente. E aí Jesus lhe disse: não, mantenha a tua fé e vamos até lá. Quando eles chegaram na casa de Jairo, havia muitas pessoas chorando, né, em pranto, porque era algo muito triste, a perda de uma menina. A filha de Jairo, ela tinha 12 anos quando tudo isso aconteceu. Então, Jesus chegou lá e disse: parem de chorar. Não se entristeçam, pois esta menina não está morta, ela está apenas dormindo.
E Jesus convidou para entrar na casa de Jairo somente 5 pessoas. O Jairo, a esposa de Jairo, que era a mãe da menina, e ambos ficaram ali muito tristes, muito abatidos, porque na verdade eles imaginavam que eles viram que a filha estava morta. E Jesus, além do pai Jairo e da mãe da menina, convidou Pedro, João e Tiago, que eram seus discípulos, em quem ele confiava plenamente. Não que ele não confiasse nos outros, ele confiava em todos os seus discípulos, mas estes eram aqueles que ele tinha a confiança plena. Então ele os convidou. E ele disse, né, que o que acontecesse nesse momento deveria ser guardado entre eles. Jesus se aproximou da menina na cama, a tocou e disse: levanta-te, menininha. E neste instante, mais um milagre aconteceu na vida de pessoas que passaram e confiaram em Jesus. E esta menina se levantou e estava viva. E os pais ficaram muito alegres e todos muito felizes e contentes, porque algo que eles nunca imaginaram, um sinal tão maravilhoso, foi visto por eles pessoalmente, na presença do Senhor, e a família deles estava alegre. E Jesus pediu que eles alimentassem, então alimentem esta menina, porque ela estava, né, necessitada de alimento naquele momento. E eles foram a alimentar. Só que todas as pessoas que estavam lá fora ficaram maravilhadas com isso. Eles viram que a menina estava muito enferma, profundamente doente. E não acreditavam, mas quando viram essa notícia de que ela estava viva, de que todos estavam alegres e contentes, eles ficaram muito felizes e saíram contando por todos os lugares os milagres, esse milagre que eles tinham visto da parte de Jesus. E é isso que nós temos que fazer hoje. Hoje, meus queridos e amados pequeninos, Jesus ainda opera milagres no nosso meio. Às vezes não são milagres tão grandiosos quanto este de ressuscitar, né? Mas a gente recebe pequenos milagres que nós pedimos para Ele. Muitas vezes nós pedimos: Jesus, me ajuda na escola, me ajuda nas minhas lições, me cura desta dor que eu estou, me cura desse ferimento. E Jesus faz isso. Quando nós temos fé e confiamos, o Pai faz isso. Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele vem ao nosso encontro e nos dá esse presente, né, que nós pedimos com fé, que nós pedimos confiando nele. E isso, meus amores, a gente tem que contar. Esses milagres que nós recebemos do Senhor Jesus, nós temos que contar, nós temos que ser testemunhas vivas. Nós pedimos para Ele: me cura, Senhor, e Ele nos cura. E nós podemos contar para os nossos primos, para os nossos colegas da escola. Nesse momento é meio complicado, porque a gente não está indo para a escola, mas a gente pode contar para os nossos familiares, porque alguns deles ainda não são convertidos, ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Então nós podemos contar para os nossos familiares, para os nossos primos, para os nossos amigos da rua, ou nossos vizinhos com quem a gente brinca, né? A gente pode contar quão maravilhoso é esse Jesus, esse homem, né? O Filho de Deus que veio na terra, que nos deu a salvação através da sua morte de cruz, que pelo seu sofrimento no Calvário nos limpou dos nossos pecados. Ele vem e Ele limpa o nosso coração do pecado. E Ele faz essas maravilhas, essas coisas grandiosas. Ele faz pequenos milagres e faz grandes milagres na nossa vida. E nós temos que contar, porque isso é o que o Pai quer de nós, que nós sejamos testemunhas vivas do seu grande amor, que nós sejamos testemunhas de fé, que nós possamos professar nossa fé, que nós possamos dizer para os outros que nós temos fé em Jesus, que nós cremos no poder dele. E para a gente finalizar, né, a nossa aula de hoje, a prof depois vai disponibilizar para os pais um link
tá? De um desenho sobre essa história que nós ouvimos agora. Se os papais e as mamães conseguirem, quiserem imprimir, ou se vocês quiserem fazer um desenho livre também sobre essa história que vocês ouviram agora, né? Vocês podem fazer. A prof até vai mostrar para vocês aqui, para vocês olharem assim, se depois vocês quiserem fazer, né? A gente tem aqui, ó, os visuais, tá? Dessa aula. A menina estava enferma. Os pais dela estavam muito tristes, muito preocupados. Quando Jairo encontrou Jesus no caminho, que eles se encontraram, e quando Jesus foi até a casa de Jairo e disse à menina: menininha, levanta-te, e ela ressuscitou. E aqui o momento em que todos se alegraram. Todos ficaram muito felizes porque receberam esse milagre de Jesus. Então, estou mostrando os visuais para vocês, para que vocês possam depois fazer um desenho livre, né? Podem desenhar essa história se vocês quiserem colorir. Ou a prof vai mandar o link, tá? Para os pais de vocês de um desenho dessa história, que se os papais quiserem imprimir para vocês colorirem também, tá? Só para vocês relembrarem essa história depois que a gente finalizar a aula. E nesse momento, nós vamos repetir o nosso versículo tema, nossa memória em ação, mas eu vou chamar a Isadora para me ajudar, tá? Para a gente falar o nosso versículo tema. Paz do Senhor, a classe dos primários. Agora nós vamos, então, falar o nosso versículo, que está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 27, né, Isadora? Uhum. E diz assim, ó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Marcos, capítulo 12, versículo 27. E a gente vai fazer também, a Isadora vai me ajudar agora, e a gente vai fazer também a última lição aqui da nossa revista, tá? Que ela tem 3 perguntas. E a Isa vai me ajudar para a gente responder essas 3 perguntas que são sobre a lição, para ver se todo mundo gravou, se todo mundo lembra do que foi dito na lição, tá? Na historinha que a prof contou agora. E a primeira pergunta, ela diz assim, a questão é: responda preenchendo os quadrinhos. Mas como a gente não vai conseguir preencher os quadrinhos com vocês aqui, a gente não tá presencial, a Isa vai me ajudar a responder as perguntas conforme a gente aprendeu na aula, tá? A primeira pergunta diz: o nome do líder da sinagoga, que era o pai da menina, qual era o nome dele? Jairo. Sim, parabéns, era Jairo. A segunda pergunta, ela diz assim: qual era a idade da menina? 12. Ela tinha 12 anos, parabéns. E a terceira e última pergunta da revista: um dos discípulos que entrou com Jesus na casa de Jairo. A Isadora vai dizer o nome de um deles. Entraram 3 discípulos, mas a Isa vai dizer o nome daquele que está aqui, né? Que seria a resposta certa na revista. Qual é o nome dele? Pedro. Pedro. Pedro é um dos 3 discípulos que entrou com Jesus no quarto, na casa de Jairo, no quarto da menina, para operar esse milagre, tá? Mas foram 3, Pedro, João e Tiago. Então, depois vocês podem fazer um desenho livre, tá? Se vocês quiserem também nos mandar fazer o desenho. A Isa deu tchau, obrigada, Isadora. Se vocês quiserem fazer, então, o desenho, tá? E mandar para a prof também, eu vou gostar muito de receber a foto do desenho de vocês. E se vocês quiserem mandar uma foto de vocês para nós, se vocês quiserem mandar um áudio, um vídeo, qualquer coisa que vocês quiserem fazer para mandar para nós, para a gente poder matar a saudade. A Isadora e eu, a gente tá com muita saudade de todos. E nós desejamos a todos vocês um excelente final de semana, um domingo abençoado com a família de vocês, tá? A gente vai finalizar agora com uma oração. Eu convido todos vocês de novo para a gente fechar os nossos olhinhos e para a gente se conectar com os céus e falar diretamente com Deus através do nosso coração. E a prof só quer dizer para vocês: tenham muita, muita, muita fé, porque o nosso Deus,
o nosso amado Jesus está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo neste momento está no controle de Jesus Cristo, está no controle do nosso Deus. Nada foge dos olhos de Deus. Mantenham a fé de vocês, continuem orando, continuem lendo a Bíblia de vocês. A cada dia, leiam um versículo que seja, porque a vinda do Senhor está próxima, a volta do nosso amado Jesus está próxima. E que nós estejamos todos com a nossa lamparina cheia de óleo, que nós estejamos todos firmados na palavra de Deus. A prof, assim, adora todos vocês, eu amo muito vocês. Estou com muita saudade. Vamos concluir com uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer por esta lição abençoada. Agradecer o Senhor por este trimestre, que nós tivemos a oportunidade, Deus, de estar falando de Ti, de estar falando da Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos testemunhas vivas, Senhor, dos Teus milagres. E não só sejamos as testemunhas, mas que nós possamos contar, Pai, todos os Teus milagres, todos os Teus feitos. Que nós possamos, Pai, estar firmados na Tua palavra, Senhor. Que nós estejamos preparados para a Tua volta, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, cumprir os Teus desígnios e que os Teus sonhos, os Teus projetos para a nossa vida, Pai, se cumpram, se realizem conforme a Tua vontade e o Teu querer. Fica conosco, Senhor Jesus. Abençoa a nossa cidade de Canoas, o nosso estado do Rio Grande do Sul. Abençoa, Pai, este país. Purifica a nossa terra, Senhor. Tende misericórdia de todos nós, Jesus Cristo, amado, soberano das nações. Nós confiamos plenamente em Ti, Pai, e entregamos as nossas vidas aos Teus pés, em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigada pela nossa vida, nossa família, obrigada pela nossa saúde, Senhor. E que se faça a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos tudo isso, mas também Te agradecemos infinitamente, Pai, pelo Teu amor. Amém. Obrigada, um bom domingo a todos e Deus abençoe vocês.